Boa noite a todos. Estamos agora no canal oficial, né? Onde nossos vídeos são dirigidos para o YouTube. E nós, hoje, agendado e de uma forma avisada previamente, estaremos conversando sobre interpretação do hemograma em processos infecciosos. Nós fizemos uma rápida explanação para os colegas que têm apenas o YouTube, mas aqui nós vamos ter mais tempo para vocês fazerem perguntas e vocês podem ficar à vontade para perguntar qualquer coisa se a gente souber, senão a gente debate. Né? O objetivo é debate. Eu me chamo Luiz Arthur Calheiros Leite, fiz questão dessa vez, a maioria das minhas aulas eu utilizo um share screen, eu divido a tela e projeto o slide mesmo e não apareço, mas eu fiz questão de aparecer porque às vezes a gente tem que se, não digo se mostrar, mas as pessoas têm que saber exatamente quem nós somos, né? Quem é o Luiz Arthur que fala sobre infecção, que fala sobre anemia? Quem é essa pessoa, né? Para não ficar no imaginário, eu sou uma pessoa normal, né? Como todos. Meu nome é Luiz Arthur Calheiros Leite, quem quiser conhecer meu currículo, minha história, conversar comigo, né? Pode procurar em qualquer site de busca, como desde do Google, por exemplo. Bem, após essa breve apresentação, nós vamos direto ao assunto, que seria, ou que será, a interpretação do hemograma em processos infecciosos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos os componentes que não estão presentes, todos, mas alguns vão estar, dos grupos de hematologia do Brasil, né? Nós formamos um grupo de pessoas hoje com 750 pessoas. Gostaria de agradecer aos colegas que já estão aqui, o Tiago, a Maíra, a Maria Rosa, a Joseída, que está sempre acompanhando o nosso trabalho, a Suelen, e vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, me parar, que eu vou começar com a visão geral do hemograma, né? É uma coisa bem básica, né? Nós temos, em outro momento, nós vamos fazer cursos online, disponibilizando o material, slide, e vai ficar mais fácil, né, para vocês trabalharem, né. Bem-vindo, Márcio, Silvana. Espero que todos permaneçam até o final. Hoje essa aula é mais breve, né. Então, a visão geral do hemograma é que, primeiro, o exame mais solicitado do mundo, né, por os especialistas médicos de várias áreas, é o exame mais útil para a triagem clínica de doenças, sejam elas infecciosas ou não, né? Porque muitas vezes a doença parece ser infecciosa e, na verdade, é uma doença neoplásica. O primeiro ponto seria esse. É um exame antigo, muito antigo, feito no começo, preconizado antes da década de 60, por métodos manuais. O professor Maxwell Winthrop fazia essas técnicas muito bem feitas por métodos manuais, e passou a ser feito em grande quantidade, e após a invenção dos aparelhos automatizados, chamado de Coulter, né, foi Wallace Coulter, em 1960, ele produziu e descobriu a tecnologia de impedância e gerou a contagem de células do sangue, né, que foi super aperfeiçoada por contagens a laser e gera hoje contagem de leucócitos de 5 partes, ajudando muito a gente a investigar o processo infeccioso e auxiliar os médicos, que também devem saber bastante sobre esse tipo de exame, né? Não só quem realiza, mas também quem interpreta junto com o paciente. Eu acho que todos os lados devem saber, né? Então, a visão geral hoje do hemograma é que existem centros hoje que conseguem fazer 20 mil hemogramas por dia. Você imagina que tecnologia é essa, onde nós colocamos 10 ou 100 tubos de hemograma, e todos eles são processados em 1 hora, 2 horas, no máximo, e isso vai se repetindo com 10, 20 máquinas dessas, a gente consegue amplificar. E aí vem a questão de interpretar todos esses resultados, quem está numa bancada, porque quem não está numa bancada, o médico só vai interpretar os que ele solicitou, mas quem está numa bancada, né, quem está numa parte de laboratório, gerência, quem trabalha com assinatura eletrônica vai sair com a sua assinatura, então esse exame tem que sair correto. Então, a primeira abordagem é um hemograma nos processos infecciosos bacterianos. A infecção
bacteriana, ela é detectada com frequência por sintomas ou sintomatologias, otite, faringite, né? Ou outras, abdômen agudo, por dor, né? Por ter uma associação com uma inflamação. A inflamação anda junto com a infecção bacteriana, mas o nosso sistema de defesa contra bactérias, ela é um sistema extremamente harmônico e reside em produção de células chamadas de neutrófilos. As primeiras células lançadas no sangue para combater bactérias são os neutrófilos. Então, o primeiro perfil que nós devemos traçar em horas de mudança do hemograma normal, de 4.000 a 11.000, para um hemograma que tem mais de 11.000 células, que tem 14, 15.000 leucócitos, é um hemograma com leucocitose e neutrofilia. O neutrófilo é uma célula que fica pouco tempo na circulação. Esse pouco tempo que ele fica na circulação, ele vem sendo produzido mais e mais e mais. Então, a leucocitose, ela vai permanecer enquanto existir uma bactéria, seja na orofaringe, seja no ouvido, seja no apêndice, seja no fígado, seja no sistema nervoso, como nas meningites. Enquanto isso não for tratado, ela vai ter tendência a permanecer e os neutrófilos vão aumentando, podendo chegar facilmente a 30.000 ou a 50.000, quando o paciente aí sofre risco de vida, que é um perigo eminente de vida, que aí é a questão da reação leucemóide provocada por uma sepse. A Maria Rosa fala, hemograma, assunto de concurso. Que bom, né? Que a gente está comentando agora sobre um assunto de concurso. É bom que todos vocês sejam aprovados em concursos públicos, né? Todos que pretendem isso, né? Bem, então, o hemograma inicial no processo bacteriano, ele cursa com leucocitose e neutrofilia. Os eosinófilos, vocês devem perceber, eles desaparecem. Vão diminuindo até desaparecer. O que acontece com isso? O processo infeccioso bacteriano, causado por bactérias gram-positivas ou gram-negativas, Staphylococcus aureus, gram-positivos, Streptococcus, ou as negativas, Pseudomonas, Proteus, Escherichia coli e outras Salmonella, e assim vai, essas bactérias elas vão proliferar em tecidos, tanto que é colhido antes da hemocultura, é colhido orofaringe, né? É colhido um material de uma ferida, sempre no tecido, né? Se está aberto ou fechado, o processo vai ser invasivo ou não. Um abraço ao Wagner também aí, podem deixar seus comentários. Então, o processo infeccioso ele se caracteriza por isso. O primeiro processo dinâmico da medula óssea é mandar mais neutrófilo, cada vez mais neutrófilo, até chegar a um número muito alto, que tem que ser perceptível a gerar uma desconfiança de um processo infeccioso junto com os achados clínicos, certo? Além da leucocitose e neutrofilia, nós falamos que os eosinófilos desaparecem. Por que essas células desaparecem, tendem a zerar um processo infeccioso? Existe algo muito comum no processo infeccioso, que é o estresse. O processo infeccioso é um processo de estresse, onde o organismo ele gera uma descarga enorme de adrenalina, descarga adrenérgica. A adrenalina ela age num eixo chamado de hipotálamo-hipófise adrenal, e a glândula adrenal ou suprarrenal libera um hormônio chamado de cortisol, que faz com que os eosinófilos saiam da circulação ou vão se tornar marginalizados ou vão ser destruídos por macrófagos. Então, esse processo de estresse ele faz com que uma célula permaneça alta, normalmente associados ao processo inflamatório infeccioso, com neutrofilia, e baixa o eosinófilo, e também baixa outra célula que a gente não precisa de uma infecção bacteriana, que é uma infecção normalmente que tende a ser mais aguda no começo, né? Depois pode existir infecções bacterianas crônicas, mas, de uma maneira geral, elas são agudas. O processo agudo é aquele que é rápido e traz muito problema para o paciente, certo? Deixando claro que seria agudo. Então, leucocitose com neutrofilia, eosinopenia ou ausência de eosinófilo, certo? Zero eosinófilo em porcentagem absoluta, e também linfopenia, né? Os monócitos podem estar presentes em quantidades normais, em processos bacterianos agudos, aumentar um pouco, mas a gente também pode ter sinais, né? E esses sinais que nós chamamos de processo infeccioso inflamatório primeiro, granulações tóxicas, a aceleração da neutropoiese, esses neutrófilos vão para o sangue periférico com grânulos primários, certo? Não são tóxicos necessariamente a ninguém, né, por conceito.
Segundo, vacúolos citoplasmáticos, espaços nos neutrófilos e monócitos que são relatados, e principalmente, e os médicos gostam muito, nós temos que sempre estar acostumados ao conceito de desvio à esquerda. Alguns consideram que desvio à esquerda é quando se tem mais de 6% de neutrófilos baixonados no sangue periférico. O desvio à esquerda nunca plausível de questionamento é o desvio à esquerda quando se tem mais de 10% de bastões no sangue periférico. E o nosso desvio à esquerda, que alguns outros já conhecem, é quando você tem mais de 600 bastões. A gente não usa isso na prática clínica, certo? E nós temos outra condição, que são as condições de alerta, né? Quando nós temos mais de 30 mil a 50 mil neutrófilos, essa é uma condição onde o paciente tem risco iminente de sepse, ou pode se tratar de um processo neoplásico, como leucemia mieloide crônica e outras leucemias. Então, esse é o primeiro ponto, falar do processo infeccioso bacteriano. Os pacientes com bacteremias ou processo séptico, que é uma síndrome de consumo, que consome plaquetas, que o paciente vai ter plaqueta baixa, vai ter anemia, ele também pode se apresentar com leucopenia e neutropenia. Isso é um sinal muito ruim. O processo bacteriano, ele está vencendo o sistema de defesa, que seria os neutrófilos, né? Mesmo vencendo os monócitos, vencendo as células, os granulócitos imaturos, que é outro achado que as máquinas vão contar como IG, em percentagem. Toda vez que tiver acima de 3%, a gente tem que revelar, certo? Então, aqui a gente fecha a questão dos processos infecciosos bacterianos e entra em hemogramas em processos virais, né? Nós sabemos que os linfócitos, eles são células que combatem vírus. Então, logicamente, o hemograma em processos virais são extremamente comuns em regiões diferentes do mundo. Nossa região tropical, nós temos surtos, endemias de arboviroses de tempos em tempos, dengue, causa linfocitose, chikungunya, zika, mas não só ela, tá certo? Temos rubéola, temos hepatite C, nós temos também mononucleose, o Epstein-Barr, certo? Doenças como mononucleose, e outras que causam, uma exceção de uma bactéria que causa linfocitose absurda, alguns casos que nós pegamos, acho que todo mundo tem algum conhecimento, que é a Bordetella pertussis, que causa coqueluche, é a única exceção para a linfocitose, que normalmente é associada a vírus. Outro achado associado a vírus é um linfócito atípico. Quando está acima de 5%, as máquinas também contam isso, de 5% de linfócito atípico, e você vai conferir na lâmina isso, se são 5%, 10%, 15%, 20%, certo? Vocês vão notificar isso. Alguns dizem que só falam que tem linfócito atípico, mas você tem que contar, né? Então, o fato é que toda vez que nós temos linfócitos atípicos, hoje chamado pela Sociedade Internacional de Linfócito Reativo, as máquinas não contam como linfócito reativo, fazer esse parêntese. Os softwares ainda relatam como linfócito atípico, então isso fica a seu critério liberar como linfócito atípico ou não. O fato é que os linfócitos atípicos estão relacionados a processos virais, certo? Então, fazendo um parênteses aí, quando a gente tem linfopenia em radiação ionizante, linfopenia quando o HIV se instala, né, a gente tem linfopenia, e aí sim, um pouco mais grave, né, a linfopenia no HIV associada a CD4, seria outro tema, mas a linfopenia no HIV é séria. Bem, a parte 2 desse vídeo, né, para não ficar um vídeo tão longo, ele vai falar sobre a questão dos eosinófilos, certo? Nós terminamos as infecções bacterianas e as infecções virais, né, que podem causar linfocitoses. Muitas vezes as infecções virais causam plaquetopenia, muito comum na dengue, né? A gente tem plaquetopenia, hemoconcentração, linfocitose relativa e absoluta, né? E os linfócitos atípicos, que são marcas de doenças infecciosas, são linfócitos B, que estão reagindo contra vírus. Boa noite, Marcelo Milagres, um colega muito querido lá de Minas Gerais. Um grande abraço a todos. Então, vocês podem fazer perguntas, a rotina de vocês, sobre os valores de referência de crianças, idosos, e tudo isso é diferente. Uma grande amiga do Rio de Janeiro aí, que eu amo de paixão, irmã, minha amiga Rosângela, é uma maneira da gente se ver, né? Isso é muito interessante, como a gente consegue fazer essas coisas. Então, voltando à situação do hemograma
nesse exame de triagem mais solicitado na prática clínica, né, pela clínica médica e pelas outras especialidades, em processos alérgicos associados à eosinofilia. A eosinofilia aumenta os eosinófilos acima de 500 células ou 6% das células. E, normalmente, a gente conhecia as eosinofilias como reacionais, reativas, causadas por parasitas intestinais. Hoje também a gente sabe um pouco de parasitas que causam processos pulmonares, que podem causar eosinofilia, até doenças de pele, quanto mais sistêmica, pior, certo? E processos alérgicos, né? Aquele processo alérgico persistente. Então, o eosinófilo é a célula que combate esses tipos de agentes infecciosos, os parasitas de uma maneira geral. Os fungos são combatidos por neutrófilos. Foi uma pergunta que um colega fez um dia desse, né? Silvana está aí para comprovar, não sei se ela lembra disso. Outros colegas devem lembrar que em processos fúngicos não existe aumento de células de neutrófilos. Claro que existe. Nós relatamos, quando eu falo relatamos, convivemos com fungos sistêmicos em pacientes HIV, como histoplasmose ou histoplasma capsulatum, que a gente consegue detectar. Infelizmente, a maioria dos pacientes morrem. Boa noite aí, Diego. E os pacientes tinham 50 mil leucócitos, ou baixa, que depois a gente vai falar das panstopenias, certo? Então, os processos infecciosos por fungo podem causar aumento das células, sim, principalmente em pacientes imunossuprimidos, que a gente às vezes fala que o paciente imunossuprimido pode ser um idoso, pode ser um diabético. A gente vem estudando histoplasma capsulatum ou Cryptococcus neoformans, que é um tipo de fungo oportunista, em pacientes idosos também, ou com alguma comorbidade, o uso crônico de corticosteroide, né? Certo? Prednisona, metilprednisolona pode causar uma imunossupressão. Então, fazendo esse parêntese, né? Vamos voltar agora para a questão dos monócitos. Eu acho muito importante, devido às máquinas que nós temos hoje, contam com precisão, mas elas erram um pouco em monócitos, até 16%, vamos considerar, elas acertam, mas acima disso elas entram em uma sobreposição de células, onde cai na mesma região, talvez não seja erro o nome ideal, mas ela confunde o monócito com blasto, ou confunde o monócito com bastões ou células maiores, certo? Então, isso é outra coisa que a gente tem que ficar atento. A monocitose acima de 20%, certo? Os monócitos aumentam em processos infecciosos de bactérias encapsuladas, bactérias mais agressivas, né, mais crônicas, em processos crônicos, como na tuberculose, muitas vezes na sífilis, que demora o tratamento, certo? A sífilis, às vezes, nem tem tanta duração de exame hematológico, certo? Muitas vezes ficam se ligando a sífilis, mas é mais da tuberculose ou infecções que demoram muito tempo. Essa é uma observação importante que nós vamos fazer para todas essas células que nós comentamos, é que toda vez que nós temos um processo infeccioso, onde a célula permanece muito tempo no sangue elevado, 50 mil leucócitos às custas de neutrófilo, ou 50 mil, ou vou falar por que 50 mil, 30 mil às custas de linfócito. Isso tem que ser investigado. Primeiro, o medicamento não está funcionando, porque 50 mil coloca o paciente em risco de vida. Certo? Se for uma infecção bacteriana, ele tem risco de desenvolver uma sepse. Ou tem que ser investigado, ou será que se trata de uma leucemia mieloide crônica? Esse diferencial tem que ser feito. Então, o primeiro ponto é isso. Nós trabalhamos com valores de revisão de lâmina e primeiro valores críticos. Eu vou começar pelo crítico para entender o que realmente a gente faz hoje em dia, né? Tem laboratórios como o Sérgio Franco e a seria DASA, que trabalha com 20 mil hemogramas. Tem gente que trabalha até com mais hemogramas dia. Você imagina ter que revisar 20 mil lâminas, né? É humanamente impossível, mesmo você tendo 20 pessoas, né? Para isso surgiu a possibilidade de a gente triar e contar só ou revisar apenas as lâminas que têm alterações. Então, nós usamos vários critérios, já falamos em outras aulas sobre isso, de revisão de lâmina. Um abraço aí para Maria Helena também. E eu vou falar mais dos valores críticos, né? Então, por exemplo, o valor crítico para leucócito é acima de 30 mil e o PNCQ recomenda 50 mil. O 50 mil, ele gera um risco de
de infecção grave, uma sepse grave, certo? Que pode colocar esse risco é a vida do paciente. O paciente pode ir a óbito, se não for passado do laboratório para o médico. E você assume esse risco, né? Quando deixa de ser um risco, quando se torna um risco de vida para o paciente e você não transmite, você é o responsável por isso, não o médico. O médico vai tomar a medida clínica que lhe é habilitada, né? Que é habilitada a ele, certo? A mesma coisa para o leucócito, quando ele está abaixo de 1.000 e quando os neutrófilos estão abaixo de 500, o paciente tem risco de infecção oportunista, né? Aquele paciente que faz quimioterapia, que é paciente séptico também, que pode ter leucocitose e neutropenia, certo? Ou leucopenia e neutropenia, e ele faz naturalmente risco de infecção, porque ele perde o antibiótico natural, que a gente chama de neutrófilo, certo? Então, ele tem que ser tratado com antibiótico terapia, muitas vezes ele tem que ser tratado com um estimulador de colônia chamado de granuloquine, ele tem que ser acompanhado, tratado com antibiótico, o médico vai tomar essa decisão, a gente tem a função de liberar esse exame como um valor crítico, coloca em risco a vida do paciente. Liberar rápido isso, transmitir por telefone ao médico, se não conseguir entrar em contato com o médico, só entrar em contato com o paciente para dizer a ele que avise ao seu médico que o laboratório quer falar com você. Só isso que se passa para o paciente. Não vai dizer ao paciente que ele tem 50 mil leucócitos, certo? Isso aí é absurdo, certo? Então, valores críticos de eosinófilo, até 30% da máquina certa, são 3.000, né? Vocês podem usar 2.000, vocês vão adaptar esses valores. Acima disso, vocês vão ter que notificar. Então, 3.000, você notifica ao médico e, além disso, você revisa a lâmina, certo? O valor crítico de plaqueta, a gente utiliza 20.000 ou 1 milhão, certo? Você tem que olhar se tem coágulo. Na nossa área, nós temos que ver se tem coágulo. E, nesse caso, nós temos que não só revisar, mas nós temos que fazer um alerta, porque 20.000 plaquetas, o paciente tem risco de sangramento, né? E 1 milhão ele tem risco de trombose, certo? Hematócrito acima, já pegando o gancho, o hematócrito acima de 60%, 65%, o paciente faz um risco de uma síndrome de hiperviscosidade, onde ele faz uma espécie de como se fosse trombose, diminui o fluxo sanguíneo e, consequentemente, vai parando esse fluxo sanguíneo, certo? Eu vou acessar o celular aqui para ver se vocês têm perguntas. Rapidinho mostrar vocês que eu estou acessando aqui. Porque aqui eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas de vocês. Sei que nós temos 11 pessoas, mas não estou vendo aqui o que nós estamos fazendo aqui de vídeo. A Inês, uma amiga também muito querida do Rio de Janeiro, me parabenizando pelas minhas aulas, são de grande valia. Eu espero que sim, né? Porque a gente está fazendo esse trabalho de entrar no mundo virtual para fazer com que todas as pessoas possam aprender algo. E hoje eu estou fazendo questão de aparecer para que as pessoas também conheçam, saibam quem é o Luiz Arthur, certo? Não fiquem só falando, Luiz Arthur é o gênio da lâmpada, ou é um cara, um maluco que fica falando coisas que não existem. As coisas que eu falo, elas existem, né? Então, risco de vida para um paciente com anemia é o paciente que tem hemoglobina abaixo de 6. Quem me diz isso? Não é o Luiz Arthur, é o PNCQ, o Programa Nacional de Controle de Qualidade, que é um programa nacional brasileiro que segue protocolos que a gente chama de guidelines, certo? Internacionais. Então, o paciente tem hemoglobina abaixo de 6, ele tem um risco de receber pouco sangue oxigenado no tecido e o tecido morrer por hipóxia. Olha que coisa séria, né? Será que a gente tem que ficar com um paciente que tem anemia falciforme com hemoglobina abaixo de 6 segurando esse exame? Não. Primeiro verifique sempre se tem coágulo, se o material está certo, errado, tudo isso, ótimo. Vocês têm todo o tempo para fazer isso, mas não fique muito tempo esperando pela decisão. A decisão é de vocês, tá certo? O valor crítico de plaqueta, nós falamos também, e tem valores para repetições, esses valores todos que nós falamos, né? Mais de 1 milhão de plaquetas vocês podem repetir, e existe uma coisa também de linearidade, né? O aparelho pode estar ultrapassando um limite que ele consegue contar. Então, por exemplo, 150 mil a 200 mil leucócitos, o aparelho não consegue contar mais do que isso. O que é que significa? Você está liberando 150 mil e o paciente tem 400 mil leucócitos.
Então, para isso, você tem que fazer uma diluição de 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, para detectar a contagem real de leucócitos, tá certo? Então, após falar dos valores críticos, né, nós poderíamos comentar, se tivéssemos mais perguntas ou menos, sobre a questão de revisão de lâmina, né? Nós vamos revisar lâminas, de uma maneira geral, onde o paciente tem hemoglobina abaixo de 8,5 ou, certo? Ou hemoglobina muito alta, ou hematócrito acima de 65. Vamos revisar a lâmina quando o leucócito está abaixo de 2.000. Vocês podem utilizar 1.500. Vocês vão adaptar à realidade de vocês, junto com outros responsáveis técnicos. Ou quando o leucócito está acima de 14, 15.000, certo? Alguns órgãos vão recomendar 30.000, eu acho muito. Então, 15.000 é um bom valor, ou até 14. Alguns laboratórios podem utilizar neutrófilos acima de 85%, 80%. É de valia, é de importância. Foi o laboratório que introduziu, certo? Que, na verdade, seriam neutrófilos acima de 10.000, mais ou menos isso, né? No valor absoluto. Eosinófilos acima de 30%, certo? Ou, se vocês quiserem utilizar 20%, menos que isso, o aparelho acerta, na maioria das vezes. Vocês vão revisar a lâmina, certo? E aí vocês vão procurar, será que o paciente tem alterações que levam a diagnóstico de anemia falciforme, se for anemia, de esferocitose, de uma malária, certo? Anemia hemolítica autoimune, junto com como vocês vão associar, já que trabalham em laboratório, ou a infecção está associada a um PCR alto, quem trabalha em urgência e emergência trabalha com isso, e aí diz muito de que é uma infecção, e o médico diretamente já pede para você, você sabe porque ele está pedindo uma hemocultura, certo? Então, você vê que as coisas não são desconectadas e os médicos e o laboratório, ele entra muito numa sintonia, fechando o diagnóstico e suspeita através de hemograma, PCR, infecções ou linfócitos atípicos e uma sorologia, certo? Para dengue, por exemplo. É nisso que vai fluir. E os outros critérios de revisão são monócitos acima de 15%, alguns utilizam até 20%. Plaquetas abaixo de 100.000 você pode revisar, deve revisar se a plaqueta é real, já cuidado com coágulo, ou acima de 700.000, tem que ser revisada a lâmina, certo? E na questão dos linfócitos, acima de 4.000 linfócitos, você pode estabelecer. E entre dois pontos interessantes. Toda vez que o aparelho der um alarme, que nos Estados Unidos chama de flag, que é bandeira, né? Ele fala um alarme que é nessa bandeira, acena, ele vai te dizer que tem linfócitos atípicos, você vai ter que ler. A gente conceitua pela literatura um artigo muito bom, seguindo os protocolos internacionais do professor Samuel Kumar, um amigo meu, agradeço muito a ele, pela nossa troca de ideias, é quando o linfócito atípico está acima de 5%. A gente chama de eritroblasto, muito comum em talassemias, quando também está próximo de 4 a 5%, menos que isso do sangue periférico não tem valor. E os granulócitos imaturos, que são achados associados a infecções, todas as máquinas hoje de grande porte conseguem contar isso, sinalizam acima de 3% que você pode ter uma infecção. Isso faz com que você vá para a lâmina também. Então, após isso, nós finalizamos com os valores de referência em criança. Vale a pena muito frisar que criança, com um dia de nascida, ela pode ter até 30.000 leucócitos. Com 2 anos, ela pode ter até 15.000 leucócitos, certo? Então, a criança, no começo da sua fase, ela tende também a ter uma hemoglobina muito alta, depois ela vai baixando essa hemoglobina até chegar na idade adulta e voltando a ser próximo de 13 a 12 gramas por decilitro, certo? Mas as crianças também têm infecções virais, bacterianas, e existe uma sobreposição desses leucócitos altos com exames que vão dizer que se trata de infecção ou não, certo? Exames que devem ser sempre revisados com muita atenção, certo? Dado mais atenção. Exames de centros oncológicos, centro de infusão, oncológico, hematológico, certo? Exames de pacientes previamente conhecidos de doenças, ele tem uma PTI, você vai revisar isso, ver se a plaqueta é baixa mesmo, ou se o histórico anterior dele é plaqueta baixa. Hemoglobina muito baixa, esses pacientes que às vezes podem ter anemia falciforme, previamente você já sabe esse diagnóstico, então tem que se revisar com muita cautela. Todos os pacientes que estão internos numa UTI, seja ela adulta, cardíaca, UTI neo ou UTI pediátrica, devem ser revisados todos os exames, porque são exames específicos de pacientes que estão em cuidados intensivos e que têm tendência a estar com infecções, politraumatizados, outras condições
associado a doenças hepáticas, doenças pulmonares descompensadas, infecções respiratórias, assim vai. Então, esse é o nosso recado. A grande inovação aqui da nossa videoaula é que nós vamos ter um curso online de interpretação do hemograma com os slides, como eu faço sempre. Essa abordagem nos 2 pontos vai ser colocada as duas, a aula, a parte A, de interpretação do hemograma, e B, no YouTube, vocês podem acessar o meu canal. E eu recomendo uma música para vocês, que eu vou colocar para vocês aqui, do Frank Sinatra, que chama Strangers in the Night. Se vocês quiserem me recomendar uma música, ou se vocês gostam de música como... Promoção, tem um desconto, pede mais food, até 50% em vários restaurantes. Como Piscininha, essas coisas, eu não vou saber que música é essa, mas com certeza eu vou saber que música significa essa que está tocando para vocês agora. Certo? Ele fala... São estranhas à noite, né? Essas músicas são músicas com fundo romântico, mas do maior cantor de todos os tempos. Eu gosto de história da música, história da hematologia. É o meu conselho que eu dou para vocês. Se aproxime da história para que vocês possam saber quem vocês são. Tá? Após essa frase, né, muito marcante para mim, essa música, eu agradeço a todos e vou estar aqui ainda para responder algumas perguntas, caso vocês queiram fazer offline. Certo? Muito obrigado a todos.